Olá, mais uma vez vamos dar a segunda parte da continuação do estudo dos casos clínicos histéricos de Sigmund Freud, do volume 2, ainda com a paciente M. Fon, cujo nome real é Fanny. Então, estamos agora iniciando a parte 2 desse vídeo, né? Terminamos na aula passada com a parte 1, relatos clínicos sobre o caso clínico dela, e agora damos continuidade de fechamento nessa parte 2. Na página 94, irei começar a leitura. À medida que eu for avançando, eu vou indicando para vocês as páginas de leitura que estou fazendo. Tudo bem, pessoal? 11 de maio, manhã. Hoje teve uma entrevista com o Dr. N, o ginecologista que deve examinar sua filha mais velha por causa das complicações menstruais. Encontrei a senhora Amy bastante agitada, embora isso se traduzisse sinais físicos mais leves que antes. De vez em quando exclamava: estou com medo, estou com tanto medo que acho que vou morrer. Perguntei-lhe de que estava com medo. Era Dr. N? Não sabia, respondeu. Simplesmente estava com medo. Sob a hipnose que induzi antes da chegada de meu colega, declarou ter medo de que me tivesse ofendido por alguma coisa que dissera durante a massagem, onde que lhe parecera delicada. Também tinha medo de tudo o que era novo e, por conseguinte, do novo médico. Consegui acalmá-la, embora se assustasse uma ou duas vezes na presença do Dr. N. Ela se comportou muito bem e não produziu nenhum de seus estalidos, nem houve qualquer inibição da fala. Depois que ele se foi, tornei a colocá-la sob hipnose para eliminar qualquer possível resíduo da excitação provocada pela visita. Ela própria ficou muito contente com o seu comportamento e depositou grandes esperanças no tratamento. Tentei convencê-la a partir desse exemplo de que não é preciso ter medo do que é novo, já que o novo também contém o que é bom. Uma parada aqui. Percebam que o Freud está o tempo todo, toda vez que ela apresenta um medo, apresenta um desconforto, ele a submete a uma hipnose. Estamos falando do Freud, neurologista. Perceba que a angústia dela, o tempo todo, leva Sigmund Freud, um médico neurologista, a submetê-la a uma hipnose. Na psicanálise é diferente. O paciente está assustado, o paciente está angustiado, nós não mexemos, nós não tocamos. Temos duas questões aqui. Alguém que está o tempo todo não podendo vivenciar, não podendo nomear. Perceba que essa pré-alicerce dos escritos, porque aqui são os pré-escritos, é a partir do volume 3 que teremos ali os escritos de fato psicanalíticos. Mas perceba que aqui os pré-escritos, os pré-ensaios da psicanálise estão mostrando pacientes da ordem médica ou hipnótica, ou da neurociência, ou da neurologia, seja qual for a área. Estamos vendo aqui um quadro que o sujeito não consegue, não tem a chance de nomear. E o tempo todo, alguém lhe dando um analgésico. Freud está aqui numa contra-transferência, gente. A pessoa mais angustiada que nós estamos vendo aqui é o Freud. É o Freud. Desde Ana O até essa paciente e as próximas pacientes, nós vamos ver um Freud que não dá espaço. Aliás, não é só ele. Quando eu
faço supervisão de alguns psicólogos ou psicólogas, a fala que eu recebo, que eu escuto é: eu tenho que fazer algo pelo meu paciente. Como assim? Como assim? Eu vejo alguns psicólogos que fizeram uma faculdade muitas vezes boa, mas com uma contra-transferência, uma angústia tão grande, que ele não consegue ver ele não consegue ver e nem sentir, nem perceber a clínica. A clínica da saúde mental é a clínica do acolhimento pela escuta. O que é gostoso, o que é diferente, o que é diferencial na clínica psicanalítica é que nós, durante a formação, somos trabalhados de forma incisiva e de um superego, né, psicanalítico. O superego tem em todo lugar, né? Não pense você que o analista não tem um superego. Tem um superego que cobra o tempo todo do analista esse lugar do analista, o desejo do analista, o discurso do analista, a formação do analista. Tem uma cobrança, sim, em cima do analista. Aquele que realmente teve uma experiência de uma mudança pulsional para o inconsciente. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa paciente está recalcando. Eu vejo hipnólogos falar mal do Freud. A Freud abandonou a hipnose, mas ele leu o volume 1, volume 2. Quando você vê um hipnólogo, alguém que se diz hipnose, eu só tive um hipnólogo que eu ouvi que leu Freud. O resto pega textos isolados, né? E aí faz um vídeo no Instagram, né? Ou no TikTok falando mal do Freud, mas eu só ouvi um que narrou de maneira muito coerente o volume 1 e o volume 2, mostrando, sim, que Freud foi um hipnólogo. Ah, mas André, mas o Freud tem uma fala dizendo que ele foi um péssimo hipnólogo. Mas vocês estão vendo nessas videoaulas, desde o volume 1, agora no volume 2, que as pacientes de Freud entravam em estado hipnótico mesmo. E outra, Freud não está aqui, volto a falar e volto aqui a ratificar, Freud não está aqui, e nem depois. Veja, quem está narrando isso aqui é o Sigmund Freud, pai da psicanálise, falando dele próprio. Ele não está nem aqui, nem depois, desconsiderando a hipnose. Em nenhum momento depois, já idoso, Freud vai descartar as ciências, seja elas de que ordem for. Muito pelo contrário. Ele coloca a psicanálise não como começo, nem o meio e fim. Ele coloca a psicanálise como aquela que está disposta a dialogar e que tem apenas uma proposta e um discurso. Freud não diz que a psicanálise tem a palavra final. Não diz isso. E nenhum psicanalista diz que a psicanálise tem a palavra final. Muito pelo contrário, cada ciência tem sim sua proposta de trabalho, tem sim sua eficácia, tem sim os seus meios. E o próprio Freud, no mal-estar, ele vai mostrar também. Ele volta atrás e vai falar: não, a religião tem uma certa importância para determinado tipo de estrutura psíquica, principalmente as estruturas de ordem primitiva. Mas aqui, nesse momento, a pessoa mais angustiada que está tentando salvar o paciente, coisa que o analista não quer salvar, é o Freud. É o Freud, gente. Quem está aqui numa contra-transferência, quem está aqui numa angústia, e outra, ele está catalogando tudo. Por quê? Ele é um cientista, ele é um neurologista, ele teve lá com o Charcot, ele foi moldado
Ele não é um médico qualquer. Freud é um médico cientista. Ele está coletando dados para mostrar a eficiência da hipnose, com tratamentos de pacientes portadores de uma histeria ou de uma neurose. Mas em nenhum momento a gente vai ver na obra o Freud falar mal da hipnose. Se você vê algum hipnólogo dizer que Freud falou mal da hipnose, porque os que leram Freud, volume 1 e 2, vai falar, não, Freud realmente trabalhou com hipnose, Freud realmente hipnotizava, e vocês estão vendo aqui, nessa leitura, passo a passo, paulatinamente, a cada semana, o Freud hipnotizando suas pacientes e elas entrando realmente. Mas é que eu estou mostrando aqui os dois lados para vocês. Há um Freud querendo o sucesso, querendo o reconhecimento, e ao mesmo tempo, estou mostrando para vocês, o analista, ele quer apenas que a análise aconteça. Gente, não se entende psicanálise pela lógica. Psicanálise é algo da ordem da vivência, do experimento. É como o Coutinho fala no 4º volume da sua obra, é um laboratório entre o analista e o paciente, entre o analista e o analisando. E outro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem disse, eu escuto muito isso, né, de psicólogos, mas quem faz análise não sai com nada do set analítico. Quem disse que não sai? Ele não sai com uma prescrição médica da ordem de um psiquiatra, de um neurologista, ele não sai com um conselho como psicólogo, ou então uma orientação de 10 passos. Ele sai com uma transmissão. Guarda isso. Guarda isso, você que é aspirante. Guarda isso, você que está aí revendo o seu percurso. Guarda isso, você que já está no percurso. O paciente sai sim da análise. Ele sai com uma transmissão. Sai. Ele não sai com nada nas mãos, mas ele sai com algo lá no seu inconsciente. Ah, o analista não falou nada. Quem disse que ele não falou? Ele falou muito pela transmissão. Aí fica aquela angústia, né? Ah, mas o meu analista não fala. Ah, eu não quero ser um analista que fale. Lê Freud. Vamos ler Freud. Vamos ler os demais psicanalistas. Vamos rever toda a clínica. O universo da clínica é tão vasto. Quem está comigo desde 2021, né? Quem está estando comigo, está vendo a força e a potência da psicanálise, a soberania dela. A clínica psicanalítica é soberana. E eu posso provar não, mostrar na própria obra do Freud que a clínica psicanalítica é soberana. O Freud fala isso, Antônio Quinet fala isso, Lacan fala isso. A clínica é soberana. Ela não responde a ninguém e ela não deve satisfação a ninguém. Assim o analista. Quem disse que a gente não fala? Quem disse? Um analista, como diz o Zimmermann, seguro, confiante da clínica, que é ele próprio, ele é a clínica, sabe muito bem o momento certo de falar ou de pontuar com o seu paciente ou analisando. Essas angústias que a gente está vendo hoje, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que dar uma... Dá! Não está entendendo clínica.
Isso é coisa de psicólogo, de psiquiatra que está angustiado, né? Psiquiatria agora com essa questão é, 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 revendo as novas propostas do DSM, do CID-10, dá uma resposta sobre depressão, sobre os problemas psíquicos. Isso dá uma resposta satisfatória ao outro. Ah, não dá resposta para ninguém. Para ninguém. André, você fez hipnose? Fiz. Um excelente psicólogo com mestrado na Espanha em hipnose. Muito bom, muito bom. Fiz com ele, sim, durante 2 anos. Fiz leitura corporal, semiótica, terminando agora por causa da clínica do Lacan. Fiz cromoterapia, massoterapia, tudo isso, todas essas práticas holísticas eu estudei. Para combater? Não, para conhecer. O trabalho é no campo inconsciente. O trabalho é em cima do discurso do sujeito. Noite, ainda na página 94, tá, pessoal? Estava muito animada e desabafou um grande número de dúvidas e escrúpulos em nossa conversa até antes da hipnose. Durante a hipnose, eu perguntei-lhe que acontecimento a sua vida havia produzido efeito mais duradouro sobre ela, o que mais surgia em sua memória. A morte do marido, respondeu. Fiz com que me descrevesse esse fato com todos os pormenores e ela o fez. Com todos os sinais da mais profunda emoção, mas sem nenhum estalido, sem gaguejar. Como começou a dizer, tinha ido a um lugar que ambos gostavam muito, na Riviera, e ao atravessar uma ponte, ele caíra de repente no chão e lá ficara inerte por alguns minutos. Mas depois se levantara, parecendo estar muito bem. Como pouco tempo depois, quando ela estava de cama após o seu segundo parto, o marido que estivera tomando o café da manhã numa mesinha ao lado de sua cama e lendo o jornal, levantando-se de súbito, olhando-a de modo muito estranho, dera alguns passos à frente e em seguida caíra morto. Ela havia se levantado da cama e os médicos que foram chamados se esforçaram para reanimá-lo. O que ela ouviu do quarto contigo, mas em vão. E prosseguiu Soreme, como o bebê que contava então algumas semanas de idade, fora tomado de grave moléstia que durou 6 meses, durante a qual ela própria ficara de cama com muita febre. E viera então, em ordem cronológica, suas reclamações contra essa criança, que ela externou rapidamente com uma expressão zangada no rosto, da maneira como alguém falaria de uma pessoa que soubesse que houvesse tornado um incômodo. Essa criança disse, se comportara de forma muito estranha por longo tempo, gritava o tempo todo e não dormia, e desenvolvera uma paralisia da perna esquerda, cuja recuperação parecera apresentar muito poucas esperanças. Aos 4 anos, a criança tivera visões, aprendera a andar e a falar tardiamente, de modo que por muito tempo fora julgada idiota. De acordo com os médicos, tivera encefalite e mielite, e ela não sabia mais o que. Interrompendo-a nesse ponto e a fiz ver que essa mesma criança era hoje uma menina normal, que gozava de perfeita saúde. Impossibilitei-a de voltar a ver qualquer dessas coisas melancólicas, não apenas apagando suas lembranças das mesmas formas plásticas, mas também removendo toda a sua recordação dessas coisas, como se nunca
tivesse existido em sua mente. Prometi-lhe que haveria liberdade da expectativa de infortúnios que não cessava e atormentá-la, e também das dores por todo o corpo, das quais se queixara precisamente durante a sua narrativa depois de passarmos vários dias sem ouvir falar delas. Ora, o que está acontecendo aqui com essa criança? O que aconteceu? O pai morreu, é um recém-nascido. A criança entrou em estado de luto. E a criança também sofrera dessa transmissão psíquica da mãe. Ora, se minha mãe é histérica, por que não compartilhar dessa histeria dela? Por que não viver juntos esta histeria? Essa criança estava unida com ela nessa dor. Essa criança estava compactuada com o inconsciente dessa mãe. Sim, esse é o Édipo. O Édipo é aquele que, já que os pais não se autorizam o seu desejo, a criança se autoriza para ser aceita, para ser amada. O que essa criança está fazendo é buscando aceitação através do sofrimento da própria mãe. Se a mãe está de luto, ela também entrou de luto. Mas olha que coisa interessante. Freud diz que apagara todas as lembranças. Lá atrás, no primeiro vídeo desse volume, eu menciono que o que faz realmente desaparecer não a marca, mas a lembrança forte da dor é o afeto. Perceba que ela não está trabalhando, ela não está elaborando, ela está recalcando. Olha a diferença. Eu estou chamando a atenção de vocês para a diferença do trabalho psicanalítico versus outros trabalhos clínicos, em que o sujeito não tem nenhum... Ela não está tendo nenhum trabalho, gente. Ela está apenas obedecendo. Sugestões, induções, sedução, provocação, conselho. Ela está obedecendo. Ela não está fazendo um trabalho de elaboração. O que eu quero chamar a atenção para você nessa videoaula de hoje é que o analista não vai mexer no sintoma. Alguns pacientes precisam daquele sintoma para poder viver. Porque aquele sintoma tem uma história de significância muito grande na vida desse paciente. Muito grande. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que Freud promete para ela que não haverá mais sofrimento, coisa que o analista não faz. Um analista não promete que vai dar tudo certo, porque como? Como vai dar tudo certo? Tudo certo o quê? Psicanálise não trabalha, não promete garantias, não promete soluções, não promete felicidade. Ela promete um tratamento, ela tem uma proposta de tratamento. É isso que a psicanálise tem. Não uma proposta de vai ficar tudo certo. É tão perigoso essa fala. É tão de uma ordem de onipotência, vai ficar tudo certo. Tudo o quê? Tudo o quê? Essa criança sofrera com essa transmissão psíquica. Ela entrou em trabalho de luto junto com a mãe. Ela apresentou sintomas histéricos junto com a mãe. E depois o Freud relata, mas hoje é uma adolescente saudável. Veja, ela apresentou sintomas histéricos porque estava em conluio. As crianças sempre entram em conluio com os pais. Os pais não percebem o que está acontecendo. Estão produzindo alguma coisa para serem aceitos e serem amados. Sempre alguém está produzindo algo para esse outro que é objeto do amor.
Sempre. Sempre alguém está produzindo algo. Sempre alguém está produzindo algo em direção àquele outro para ser amado. Se eu fizer isso, você me ama? Se eu for por esse caminho, você vai me aceitar? É o que essa criança fez. E Freud está prometendo garantias, você não vai mais passar por isso. Não, estava recalcando. Estava recalcando e recalcou muito. Lá na frente ele vai ver o que ele fez. Ele vai ver, nós vamos ver daqui a pouco, o que foi que ele fez, que ele vai falar, cara, é nesse ponto que ele abandona a hipnose. E no volume 13 nós vamos ver casos clínicos de pacientes que vêm pela via da transferência e eles mesmos, de uma maneira de uma autonomia psíquica, desenterra os seus traumas, desenterra a verdade dos seus traumas. Essa é a diferença. Ah, André, então você está querendo dizer que a psicanálise é melhor do que as demais ciências? Não, não estou falando isso. Estou falando que a psicanálise, o método dela é um método libertário, deixar o sujeito à vontade na clínica. E muitas vezes o sujeito fica angustiado com esse à vontade na clínica. Muitas vezes ele fica angustiado. Para minha surpresa, de página 95, para minha surpresa, depois dessa minha sugestão, ela começou a falar sem qualquer transição sobre o príncipe L, cuja fuga de um hospício era objeto de muitos comentários nessa época. Externou novos temores sobre os hospícios, de que as pessoas que lá se encontravam recebiam duchas de água gelada na cabeça, eram postas num espelho que fazia girar interruptamente até se acalmarem. Quando há 3 dias ela se queixara pela primeira vez de seu modo, do seu medo de hospícios, e eu havia interrompido após sua primeira história, a de que os pacientes eram amarrados a cadeiras. Vi então que nada tinha ganho com essa interrupção, e então posso me furtar a escutar suas histórias com todos os detalhes, até a última palavra. Depois de reparar essas falhas, livrei-me também dessa nova safra de temores. Apelei para o seu bom senso e lhe disse que ela realmente deveria acreditar mais em mim do que na moça tola de quem ouvir aquelas histórias horripilantes sobre a maneira como se trabalha nos hospícios. Como notei que ela, às vezes, ainda gaguejava ao narrar-me essas outras coisas, perguntei-lhe mais uma vez de onde provinha a gagueira. Nenhuma resposta. A senhora não sabe? Não? Por que não? Por que não? Por que não? Posso saber? Pronunciou essas últimas palavras com violência e raiva. Essa declaração me parece ser prova do êxito da minha sugestão, mas ela me expressou o desejo de que a despertasse da hipnose, e assim fiz. Perceba que ele pede para confiar nele, coisa que um analista não faz. Eu estou fazendo um paralelo do Sigmund Freud, neurologista, médico neurologista e hipnólogo, para o Sigmund Freud, pai da psicanálise, que muda totalmente esse repertório. Quem confia no processo de análise é o analista, não o paciente. E o analista em nenhum momento pede para o paciente acreditar nele, confiar nele. Tem um texto, nós vamos ver lá na frente, que o Freud vai dizer: quem acredita no processo de análise somos nós. E o Lacan vai um pouco mais além. Quem faz essa aposta na clínica é o analista. Quanto de libido você tem na sua clínica?
Quando eu vejo um aluno na formação, um aspirante, isso acontece em todas as formações, comprando a obra do Freud, participando dos seminários, grupos de estudos, né? Ou de laboratórios na questão da clínica, dos casos patológicos, ou dos cartéis já no final do curso, eu vejo ali um movimento de o desejo do analista. Eu vejo ali uma aposta na clínica, mas também um risco. O segredo do sucesso do analista, a clínica, o que diferencia a clínica é a escuta. Grave bem isso que eu vou falar. É a escuta. O diferencial da clínica psicanalítica. Você quer uma clínica diferenciada? Tem uma escuta clínica. Claro, com base teórica, dentro do seu laboratório, do seu processo de análise, que na sua análise é ali que você vai ter um laboratório vívido com você e o seu inconsciente. Isso vai ajudar na sua escuta e um bom conhecimento teórico. Mas o segredo do sucesso do analista está no risco, não na segurança. Está na aposta. Não é uma aposta segura. Não é. Vamos deixar isso aqui bem claro mesmo. Não é uma aposta segura, não. É uma aposta naquilo que não tem garantia. Naquilo que é da ordem impossível. A clínica psicanalítica, o ofício do analista é da ordem do impossível. Por isso não tem garantias. É da ordem impossível, gente. Vamos puxar a ficha para baixo logo. Quer uma clínica diferenciada? Tenha uma boa escuta. Quer o segredo do seu sucesso? Quero, André. Aposte na clínica. Aposte no risco. Aposte naquilo que não tem garantia. Sim, sim. Isso o sucesso do analista está aí. Naquilo que não tem garantia e que não tem segurança. A clínica não é da ordem da segurança, gente. Vamos parar de fantasiar. É das possibilidades. E quem vai possibilitar isso é o desejo do paciente. E aí entra o inconsciente dele, junto a esse inconsciente do analista, nesse processo de análise. É aí que entra. É aí que tá a coisa mais gostosa. É aí, nesse ponto. Não. Clínica diferenciada. Uma escuta clínica com base na sua formação, que é o seu divã, seu laboratório vívido, um conhecimento teórico e uma sensibilidade humana. Há momentos que o paciente não quer uma pontuação teórica. Há momentos que ele só quer uma escuta sensível. E nessa escuta sensível, já houve tanta transmissão. Eu aprendo com os meus alunos e aprendo com os meus pacientes muito sobre essas questões da clínica. Lacan estava certíssimo. Eu aprendo mais de psicanálise com meus pacientes. Eu vou um pouco além. Eu aprendo muito de psicanálise com meus pacientes e meus alunos. Muito. Tem coisas que o paciente só quer uma escuta. Ah, não vai falar nada? Quem disse que não falou? A transmissão está ocorrendo ali? Quem disse que não falou? Está ocorrendo uma transmissão? E é preciso esse analista que está ali
em uma escuta psíquica, em uma sensibilidade, perceber essa transmissão que ocorre do inconsciente dele para o inconsciente deste paciente ou analisando. É preciso. Quem diz que seu paciente não sai com nada da análise? Sai sim. Sai com uma transmissão. 12 de maio, ainda a página 96. Manhã. Contrariamente à minha expectativa, ela dormira mal e por pouco tempo. Encontrei-a num estado de grande angústia, embora incidentalmente, sem demonstrar seus costumeiros sinais físicos desta. Não disse o que estava acontecendo, mas apenas que tivera sonhos ruins e ficava vendo as mesmas coisas. Como seria horrível, disse, se eles se tornassem realidade. Durante a massagem, ela abadou alguns pontos em resposta às minhas perguntas e ficou alegre, então. Falou-me de sua vida social na casa do Báltico, que ele coubera por morte do marido, das pessoas importantes que recebe da cidade vizinha, etc. Hipnose. Ela tivera alguns sonhos de horror, os pés e braços das cadeiras que se haviam transformado todos em cobras, um monstro com um bico de abutre estraçalhava e comia todo o seu corpo, outros animais selvagens saltavam sobre ela e etc. Passou então outros delírios com animais que contudo qualificou acrescentando: isso foi real, não um sonho. Como? Numa ocasião anterior, ela fora apanhar um novelo de lã e era um gato que saíra correndo como se estivera fazendo ela fora apanhar um novelo de lã e era um rato que saíra correndo como estivera fazendo uma caminhada e um grande sapo saltara de repente sobre ela e assim por diante. Compreendi que minha proibição geral fora ineficaz e que teria que de afastar dela suas impressões assustadoras, uma a uma. Aproveitei também a oportunidade para lhe perguntar por que ela sofria de dores gástricas e de onde provinha. Creio que todos os seus acessos de zoopsia, alucinações, como animais, são acompanhados de dores gástricas. Sua resposta dada a contragosto foi que não sabia. Pedi-lhe que lembrasse até amanhã. Disse-me então, num claro tom de queixa, que eu não devia continuar a perguntar-lhe de onde provinha. Disse-me então, num claro tom de queixa, que eu não devia continuar a perguntar-lhe de onde provinha isso ou aquilo, mas que deixasse contar-me o que tinha a dizer. Concordei com isso e ela prosseguiu sem nenhum preâmbulo. Quando o levaram embora, não pude acreditar que ele estivesse morto. Estava, portanto, falando sobre o marido mais uma vez e compreendi então que a causa do seu mau humor era que ela estivera sofrendo em virtude dos resíduos não revelados dessa história. Olha aqui, olha que coisa interessante está acontecendo aqui, na página 97. Ele está frustrado. Freud está frustrado, claro, não o Freud analista. Mas o analista também se frustra, tá, gente? Erramos. Que bom que erramos. Porque longe de mim apresentar uma clínica eficaz e suficiente. Meu Deus, que fantasia doida é essa? Longe, tô falando do André, longe da minha pessoa fantasiar uma clínica eficiente e eficaz e tentar
elaborar ou confabular um tratamento eficaz. Meu Deus, isso é muita fantasia e é da ordem da onipotência do bebê. E que bom que analista erra, mas é um erro que acaba acertando. Não é que dando certo, acertando. Quero deixar isso bem claro. Mas perceba, Freud está frustrado. Todo aquele trabalho ininterrupto, não dando a ela a chance de repensar, cobrando a ela para lembrar. Perceba que é o que acontece hoje nas clínicas. Quem está ali angustiado não é um paciente, é aquele que se diz terapeuta. Olha a fala que ela diz. Para de me pedir para lembrar isso ou aquilo, o porquê disso. É uma coisa que Freud vai trazer para a prática clínica dele depois da psicanálise. A fala da Ana O, cura pela palavra, e a fala de M. Fon, que na verdade é Fanny. Deixa eu falar aonde ele desenvolve a fala. Fale tudo que vier à cabeça. O Freud é um cara espetacular, gente. Ele aprende com os erros. O verdadeiro profissional, ou aquele que está na militância do saber, vê no erro, vê na falha, vê na fraqueza uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprender. Aqueles que estão militando o caminho do saber, não importa a ordem, se é psicanálise, filosofia, teologia, sociologia, psicologia, aqueles que se propõem à militância do saber, sempre vai aprender e apreender com os erros, falhas, fracassos, derrotas, frustração, e dali vai tirar um sumo de aprendizado e vai desenvolver um crescimento, uma fortaleza assustadora. Freud não está ocultando nada, gente, quem ele era antes de ser o pai da psicanálise. Ele está mostrando aqui quem ele era. Aí é outra coisa. Ele aqui é o jovem Freud, ambicioso, está em busca de fama, sucesso. Peraí, o analista não tem ambição? Tem, mas não é essa ambição da ordem lógica do capitalismo, não. Vamos deixar isso bem claro? Não vou entrar nesse detalhe agora. É apenas um parênteses que eu estou abrindo. A ambição do analista é de outra ordem. Nosso sucesso é de outra ordem. Não é dessa coisa capitalista, não, gente. Vamos deixar isso bem claro? Só estou abrindo parênteses e vamos fechar. Talvez numa aula sobre finanças, ou dinheiro na análise, ou o sucesso psicanalítica, eu posso narrar isso com mais detalhes, mas não é o assunto agora. Só estou abrindo parênteses e fechando rápido. Nossa ambição e sucesso é de outra ordem. Quem não entender isso, é melhor parar, como diz o Zimmermann e como diz o Bill. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. A gente não fica ditando para o paciente. Pense nisso. Tente lembrar. Não. Deixamos ele na associação livre. Ele traz aquilo que surgiu ali na cabeça dele. Algo, muitas vezes, trazida pelo seu inconsciente. Então, não tem isso. Lente, lembrar, busca. Não, não fazemos isso, gente. Eu estou fazendo um paralelo do Freud, médico, neurologista, hipnólogo, com o Freud, psicanalista, que nos deixou um legado de associação livre.
E quem está ensinando o Freud, dando as sementes da base, dos pilares da psicanálise, são essas pacientes. Ana O, a Amy Fon. Nesse caso clínico, Freud vai trazer tantas pérolas e vai se apropriar delas. E vai deixar isso para nós como legado e como herança. Né? Depois disso, contou-me ele odiara a filha por 3 anos, pois sempre disse a si, mesmo que talvez tivesse podido restaurar a saúde do marido, se não estivesse de cama por causa da criança. Além disso, após a morte do marido, não tinha havido nada senão insultos e agitações. Os parentes dele, que sempre foram contra o casamento e que tinham ficado com raiva por eles serem tão felizes juntos, espalharam um boato de que eu lhe havia envenenado, de modo que ela desejara abrir um inquérito. Os parentes tinham envolvido em toda espécie de processos legais, com a ajuda de um jornalista suspeito. O miserável espalhara agentes a fim de incitar as pessoas contra ela. Fazer com que os jornais locais publicassem artigos difamantes a seu respeito. Depois lhe mandava recortes. Essa fora a origem de sua insociabilidade e seu ódio por todos os estranhos. Após eu dizer algumas palavras tranquilizadoras sobre o que me contara, ela me disse que se sentia melhor. Vamos parar aqui. Ela sofreu todos esses ataques. Quem leu o livro, de novo, vou ressaltar aqui esse livro, As Mulheres de Freud, ela recebeu toda a herança. Grande parte da herança, ela já era rica, tá, gente? Vamos deixar aqui bem claro, ela já era rica. E ficou muito mais rica. Se tornou uma das mulheres mais poderosas da Europa. Para vocês terem uma ideia, ela se tornou uma mulher muito poderosa. E esses ataques eram por causa... Mas foi feita uma autópsia e não tinha nenhuma prova de que ele foi envenenado. Então, esse ódio deles era porque ela o capturou, né? Ele se apaixonou por ela. Ele tinha 60 e poucos anos, ela tinha apenas 22 anos quando se casara com ele, né? Aos 25 para 26 ele morre. O casamento durou muito pouco. E lhe deixara com 2 filhas e deixou uma fortuna bem alta para ela. Isso gerou muito ódio e despertou muita inveja. Mas ela sobressaiu bem. Quem lê a história nesse livro vai ver que ela prosperou, ela avançou, ela não ficou. 13 de maio, manhã, muitas vezes ela dormia mal por causa de dores gástricas, não tinha jantado, também não se queixou de dores no braço direito, mas estava de bom humor. Mostrou-se alegre e desde ontem tem-me tratado com especial distinção, pediu-me opinião sobre toda espécie de coisas que lhe pareciam importantes e ficou excessivamente agitado, por exemplo, quando tive que procurar as toalhas necessárias à massagem e assim por diante. Seus talilhos e seu tique facial eram frequentes. Hipnose. Ontem à noite, súbito lhe ocorrera porque os animaizinhos que ela via se tornavam tão grandes. Isso lhe acontecera pela primeira vez em D, durante um espetáculo teatral em que um enorme lagarto aparecia em cena. Essa lembrança havia atormentado muito ontem também. O motivo do reaparecimento dos estalidos foi que ontem ela teve dores abdominais e tentou não gemer para não demonstrá-las. Não tinha nenhuma ideia da verdadeira causa desencadeadora do estalido. Também se recordou de que lhe dera instruções para descobrir a origem de suas dores gástricas. Não sabia, contudo, e me pediu que ajudasse.
Perguntei-lhe se talvez, em alguma ocasião, após a grande excitação, ela se havia forçado a comer. Ela confirmou isso após a morte do marido, perdera inteiramente o apetite por muito tempo e havia comido apenas por um sentimento de obrigação. E as dores gástricas haviam, de fato, começado naquela época. Eliminei, então, essas dores passando a mão algumas vezes sobre o seu epigástrio. A seguir, por conta própria, ela começou a falar sobre as coisas que mais haviam afetado. Já lhe contei, disse que não gostava de criança, mas devo acrescentar que ninguém poderia adivinhar isso por meu comportamento. Fiz tudo o que era necessário. Até hoje me recrimino por ter gostado mais da primogênita. Olha só, ela está dando dicas para investigar. Ele não consegue entender a gagueira, ele está tentando entender de forma cognitiva, claro, ele é um neurologista, ele estudou todas as questões de ordem neurológica, ele não está encontrando resposta. Ele está tentando entender o estalido, ele está tentando entender de onde vem tantas dores, e agora ela dá para ele uma dica: investiga para mim a causa. Percebam, a cura vem pela palavra anaó. Depois, Emifon diz: deixa eu falar. E agora ela dá uma segunda pérola: investiga para mim. É o que o analista faz. É o que nós psicanalistas fazemos. O paciente vem com uma queixa, nós vamos investigar para além da queixa. Não trabalhamos em cima do sintoma. Quem faz isso é psicologia e psiquiatria, ou neurociência, ou neurologista. Trabalhamos em cima a origem. Ela dá de bandeja para Freud material clínico e ele não está vendo. Ele não está. Porque ele está no campo cognitivo, gente. Ele está vendo a ponta do iceberg, não o que está abaixo do iceberg. Ela dá a dica: investiga para mim. Qual a origem disso tudo? Que eu já não estou mais sabendo o que é. Ora, o que ela está vivenciando ali, por uma questão histérica, é tudo aquilo que ela viveu de repressão no momento de dor, quando perdeu esse marido. Quando viveu episódios de abandono na infância, quando faziam mal a ela os irmãos, os primos, quando viu um primo e uma prima loucos sendo internados, quando viu uma tia em um caixão e a boca abrir. Tudo isso estava recalcado, gente. E agora, em um momento de gatilho, tudo vem à flora, até mesmo esse luto mal elaborado. Ela está revivendo lutos mal elaborados. Questões neuróticas que não foram elaboradas. Ela está apresentando neurose não elaborada e luto não elaborado, em formas sintomáticas. E Freud não está conseguindo perceber isso. Claro, estamos falando de quem? O Freud neurologista, o Freud hipnólogo, não o Freud o analista. Nós vamos ver mais à frente que o Freud analista está com outra pegada. Ele está agora com um outro olhar. Ele está agora mais obstinado com as questões de ordem consciente. Nós vamos ver a partir do volume 3, um outro Freud que se apresenta que não tem nada a ver com esse cara aqui. E é isso que ele deixa de legado para todos nós. Essa coisa de que o que se apresenta não é bem isso. Tem algo a mais aqui. E é esse algo a mais que interessa ao analista. Vamos continuar?
Queixou-se de dores e perdas de sensibilidade na perna direita. Disse-me que teve um surto. Agora, só uma observação aqui, gente. Perceba que ela odiar a filha pequena, ela associa a criança como aquela que atrapalhou o tratamento de não poder tratar do marido. A sociedade nunca pergunta o que a mulher quer, mas o Freud fez essa pergunta: o que quer a mulher? Ninguém pergunta para uma menina o que você quer. Já impõe. Quando você crescer, você vai ser mãe, você vai ser esposa, você vai ser do lar. E se for trabalhar fora, você tem que cuidar do seu marido, dos seus filhos e do seu lar. Quando você é uma menina, já lhe impõe essa tarefa. Você tem que ser mãe. Quando é adolescente, já lhe impõe que ela tem que se comportar. Seja uma boa menina, feche as pernas. Não fale assim. Não pense assim. Quando se é jovem, já começa as cobranças. Quando é que você vai casar? E quando se casam, já começa a outra cobrança. Quando é que vai nos dar um neto? Perceba o quanto de repressão essa mulher sofre na sociedade. Cadê o desejo dessa mulher? Cadê? Não aparece. É óbvio que essa mulher vai adoecer. Você perguntou que essa mãe, que muitas vezes aparentemente é do lar, se ela realmente é do lar? Alguém já parou para ouvir essa mulher, o que realmente ela deseja? Não. Principalmente os maridos. Porque se ouvir, vão sair do quarto correndo e vão andar pela rua sem parar correndo. Se a mulher pensa, já incomoda. E se ela deseja foder, tem que matar ela. Percebam. Aí Freud faz uma pergunta que ninguém entende até hoje. O que quer a mulher? Se o seu marido estiver assistindo esse vídeo com você, minha querida aluna, pergunte para ele se ele já perguntou isso a você. Tu já me perguntou o que é o que eu quero de verdade? O que eu desejo de verdade? Alguma vez na vida você já me perguntou? Seja seu marido, seu noivo, seu namorado, ou quem estiver na sala assistindo essa videoaula, vire para ele ou para os seus filhos. Você que é a minha aluna, eu só tenho nessa classe um aluno homem, o restante são todas mulheres. Ou você, que é meu aluno homem, que está assistindo essa aula, já teve a coragem de sentar com a sua esposa ou com a sua filha, criança, adolescente ou jovem? O que você quer? Já teve essa coragem? Se tem alguém na sala ou no quarto assistindo essa videoaula com você, minha querida aluna, vire para ele e pergunte: você já perguntou o que eu quero? O que eu desejo? Não. Tá aqui, ó. Uma mulher que foi mãe, sofreu calada as suas injúrias desde criança, reprimida pela mãe, pelas tias. Padeceu antes e durante e após o casamento. E de repente ela fala para Freud: eu odiei minha filha caçula. Quantas mães, quantas esposas
Quantas mulheres odeiam o lugar que estão? Mas está debaixo de um superego tirânico, familiar, social, religioso, que não lhes deixa falar. Mas o corpo acaba falando em sintomas, em psicossomáticos, que se apresenta com sintomas histéricos. E muitas vezes essa mulher nem é histérica, não tem nem estrutura e nem traço. Eu lanço o desafio para você que está assistindo essa aula. Pergunte. Pergunta. Em algum momento da nossa relação, marido, filhos, vocês me perguntaram o que realmente eu quero? O que eu desejo? A resposta vai ser o silêncio. A resposta vai ser o silêncio. Ali você vai ver o grau de covardia e perversidade. A resposta será a covardia, será o silêncio em formato, a covardia em formato de silêncio. E a perversidade em um sinal de descaso, de indiferença. Eu não ouvi o que ela perguntou. Se você mostrar essa videoaula para uma amiga sua, ou colega, ou alguém da sua família, pergunte, quando foi, naquela conversa de comadres, que alguém perguntou sobre o que nós mulheres queremos ou desejamos? Mas eu vou dizer uma coisa para você, minha aluna, ou qualquer outra mulher que esteja assistindo essa aula com essa minha aluna ou meu aluno. Mas teve um homem que perguntou. O nome dele era Sigmund Freud. O pai da psicanálise faz essa pergunta para você hoje. O que você quer? O que você deseja? Esse é o meu Freud. O que você quer? Isso está falando, essa pergunta não é só capciosa, não é só provocadora, é um convite à liberdade, é um convite a ser, é um convite a viver. Interessante. Isso é em 1883. Isso está acontecendo. Estamos em 2023. Isso aconteceu em 1883. Tem noção do que é isso? Essa pergunta aconteceu lá. Estamos em 2023. Tem alguma coisa falando aqui, né? Durante noite, embora página 99, embora parecesse muito animada, saudou-me com a exclamação: estou morta de medo. Oh, mal posso lhe dizer. Eu me odeio. Afinal, fui informado de que ela havia recebido a visita do Dr. Brauer e levar um susto ao vê-lo aparecer. Como ele percebeu isso, ela lhe assegurou que fora só aquela vez. Ficou profundamente penalizada por minha causa, por ter traído esse vestígio ao seu antigo nervosismo. Em mais de uma ocasião, tive vontade de notar, esses últimos dias, o quanto ela é severa consigo mesma. Como tende a se culpar com severidade pelos ínfimos sinais de negligência.
quando as toalhas para massagem não estão em seu lugar habitual, ou quando o jornal para eu ler, enquanto ela adormece, não se encontra prontamente à mão. Após a eliminação da primeira e mais superficial camada de lembranças torturantes, sua personalidade moralmente superficial, com tendência à autodepreciação, veio à tona. Ora, ora, uma mulher que desde criança não podia sentir dor, não podia sentir medo, não podia desmaiar, não podia se assustar. Aos 22 anos, se casa, ela passa toda a sua adolescência e início da juventude ajudando uma mãe com superego severo. Dos seus 14 irmãos, somente 4, incluindo ela, sobra. Aos 22 anos se casa com um homem muito mais velho do que ela. Nesse início e meio e fim do casamento, sofre ataques severos dos filhos do seu marido. E a sociedade aonde vivia sofreu ataques. É óbvio, como está o ego dessa mulher? Está massacrado. O que sobrou dessa mulher, gente? O ego dessa mulher está massacrado, está dilacerado de tanta punição. É óbvio que agora ela vai entrar num estado de autopunição, de culpabilidade. Ela está presa nessa tirania psíquica, desses superegos externos, tirânicos, que Freud vai mencionar e vai falar lá no mal-estar da civilização. Gente, veja o sofrimento dessa mulher. Ela está sofrendo. Ela está sofrendo. Assim são os pacientes de ordem histérica. Podem aparentar muitas vezes uma beleza, um status quo, mas o próprio Zimmermann, com base em estudos e pesquisas psicanalíticas e comprovações clínicas, vai mostrar que o ego de pacientes portadores de histeria é um ego tão frágil, tão fraco, que uma dedada psíquica em seu ego, ela desmonta. Ah, mas ela é empresária. Ah, mas ela é dona de casa, uma boa mãe. Você não sabe daquele estado daquele ego. Eu tive uma paciente portadora de estrutura histérica, uma mulher atraente, com cuidados excessivos, em excesso do seu corpo, mas que uma palavra negativa tirava ela do eixo. Claro, ela nunca esteve no eixo. Se desmontava. Precisava o tempo todo de uma confirmação desse ego. Pacientes portadores dessa estrutura, seja homens ou mulheres, têm um ego muito frágil, gente. Tem um ego muito frágil. E que às vezes com uma palavra leva essa pessoa ao chão. Desmonta essa pessoa. O ego da histérica e do narcisista são dos egos mais frágeis das estruturas psíquicas. Uma palavra bem direcionada, pesada para esses egos, eles desmontam, desfalecem. É o que nós estamos vendo aqui. É o que nós estamos vendo aqui.
Tanto em seu estado de vigília como sob hipnose, eu lhe disse o que correspondeu ao velho preceito legal, que existe uma multidão de coisinhas insignificantes entre o que é bom e o que é mal, coisas sobre as quais ninguém precisa censurar-se. Ela não aceitou minha lição. Suponho tal como não a faria um monge medieval que vê o dedo de Deus ou a tentação do demônio em cada fato trivial de sua vida e que é incapaz de imaginar o mundo sequer por um momento fugaz ou em seu menor recanto como destituído de uma referência a ele próprio. Em sua hipnose, ela trouxe à baila algumas outras imagens apavorantes. Em Abasia, por exemplo, via cabeças ensanguentadas em cada onda do mar. Sheila repetia as instruções que lhe dera enquanto estava acordada. 15 de maio, manhã. Perceba, a cada tentativa que Freud tenta fazer ali um trabalho cognitivo ou de uma reprogramação mental, ele está encontrando uma frustração. Freud não está vendo que ela está em estado de resistência. Percebe? Ela está em resistência. Esse blá, blá, blá de pedir que eu saiba de uma coisa que eu não sei, que eu venha nomear o que não sei nomear, ela já está em estado de resistência. E Freud não está mais, Freud não está entendendo. Freud está cada vez mais frustrado com ela. Mas que daqui vai ser uma lição grandiosa para essa construção da psicanálise. 13 de maio, manhã. Ela dormir até as 8h30 da manhã, mas depois ficara inquieta, tendo-me recebido com ligeiros sinais de seu tique, os estalidos, e de sua inibição da fala. Estou morta de medo, disse mais uma vez. Para pensar. A cada dia que ele vai, ele ouve isso. Imagine a frustração do Freud. Meu Deus, eu hipnotizei essa mulher ontem, antes de ontem, e ontem de ontem, e na semana passada, e cada vez que eu venho, está piorando. Quem está mais angustiado aqui é o Freud, não é ela. É o Freud. Em resposta a uma pergunta, falou-me que é a pensão onde se encontravam suas filhas no quarto andar de um prédio. Lá se chegava de elevador, onde havia insistido em que as filhas usassem o elevador tanto para descer como para subir, e agora se recriminava por isso, porque não se devia confiar inteiramente no assessor. O próprio dono da pensão tinha dito que isso. Teria eu ouvido? Perguntou. A história da condessa que se encontrara a morte em Roma num acidente dessa natureza? Por coincidência, conheço essa pensão e sei que o elevador é propriedade particular do dono da mesma. Não me parece provável que esse homem, que chama uma atenção especial para o elevador no anúncio, fosse ele próprio advertir alguém contra sua utilização. Pareceu-me que teríamos aí uma das paranésias acarretadas pela angústia. Dei minha opinião à senhora M e consegui, sem nenhuma dificuldade, fazê-la rir da improbabilidade de seus temores. Exatamente por essa razão, não pude acreditar que ela fosse a causa de sua angústia. Decidi formular a pergunta à sua consciência hipnótica. Durante a massagem que hoje reiniciei, após o intervalo de alguns dias, ela me contou uma série de histórias sem ligação, umas com as outras, que talvez tenham sido reais. Sobre um sapo que foi encontrado no porão, uma mãe excêntrica que cuidava do filho idiota de maneira estranha, uma mulher que foi rançada no hospício porque sofria de melancolia, e
que revelavam um tipo de recordações que lhe passavam pela cabeça quando exalava tranquila. Olha, ela está fazendo aqui uma associação livre. É aquela fala sem nexo do paciente. É isso que ela está trazendo para. A cada encontro, ela está trazendo uma pérola para Freud. Freud não está vendo. O que Freud está querendo? Freud está naquela coisa da lógica. Ele quer trabalhar em uma cadeia de significados. E ela está trazendo significantes. É o que Lacan mata a charada lá na frente. O paciente traz significantes em cima dos significados. Percebe o que ela está fazendo? Ela está fazendo associação livre, trazendo palavras, assuntos que não estão casando, mas que tem tudo a ver. Ela está trazendo retalhos, emaranhados, cartas espalhadas em cima de uma mesa, mas que no final está tudo conectado. E Freud não consegue ver. Veja, mas que lá na frente, tudo isso ele vai criar, desenvolver associação livre. Ou seja, assunto sem nexo. Papo esse doido que não está conectando, que não está casando, não. Está tudo conectado, está tudo se ajustando. Logo você vai ver esse quebra-cabeça, o que tem ali. Logo vai ver. Depois de se livrar dessas histórias, ficou muito animada. Descreveu a vida, percebeu, ela faz associação livre e ela volta-se. Depois ele vai ver, peraí, hipnose não está ajudando nada, mas toda vez que ela fala, ela tem um resgate, ela tem uma melhora. Ele próprio vai ver isso. Ele próprio vai perceber. Eu estou. E ela está trazendo ali pérolas. Como deixa eu falar, para de me exigir. Para de me fazer buscar o que eu não sei onde tem que buscar. Perceba, ela está dando pérolas. Por isso que a psicanálise, a verdadeira construção dela foram essas mulheres. A psicanálise é de ordem feminina. A base da psicanálise começa com essas mulheres, dando a Freud pérolas, transmissões para a construção desse grande edifício que está aí hoje. A base da psicanálise é de ordem feminina. É de ordem feminina. Olha as marcas que a psicanálise traz, gente. Olha as pérolas que permeiam esse universo da psicanálise. É muito profundo, é muito rico, é maravilhoso. Por isso que é gostoso ler Freud, passo a passo. Eu não sei como é que essas pessoas atendem se não leu esse cara, eu não sei, gente. É essa coisa que me chama a atenção. Porque na minha formação foi 5 anos, mas nós lemos Freud durante 3 anos, sem pressa. Mas não era uma aula só uma vez por mês. Durante a semana tinha os grupos de estudos de retorno àquele texto. E daquele texto tirava um outro grupo de estudo para estudar aqueles personagens em particular. Participávamos de grupos de estudos sobre a prática clínica e aí trazia esses personagens. Eu não sei como é que essas pessoas atendem, gente. Essas pessoas que se diz analista, cuja uma formação não teve um contato com essa literatura. Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei.
Descreveu a vida em sua propriedade, seus contatos com os homens preeminentes da Rússia teutônica e da Alemanha setentrional. E, na verdade, achei extremamente difícil conciliar atividade desse tipo com o quadro de uma mulher tão gravemente neurótica. Olha, o que ela está falando? Ela foi amante desses homens da Rússia e da Alemanha. Ele está tentando conciliar essa mulher tão neurótica, como ela teve. O que Freud não está vendo é que ela teve caso com homens perversos. Ela foi amante, gente. E Freud não está conseguindo entender isso aqui. O que Freud não está entendendo que o que captura a histérica não é um neurótico obsessivo, é o perverso. Esse captura ela. Esse a enlouquece. Esse lhe prende. Assim perguntei-lhes em sua hipnose por que ela estava tão desassossegada esta manhã. Ela, em vez de suas dúvidas sobre o elevador, informou-me ter sentido medo de sua menstruação recomeçar se tornasse a inferir na massagem. Fiz então com que ela me contasse a história das dores na perna. Ainda página 102, tá, gente? Começou da mesma forma que ontem, falando sobre haver cuidado do irmão, e prosseguiu com uma longa série de exemplos de experiências altamente aflitivas e irritantes, que tiveram ao mesmo tempo que as dores na perna, cujo efeito foram de torná-la cada vez piores, até mesmo a ponto de ela ficar com paralisia bilateral e perna de sensibilidade e perda da sensibilidade nas pernas. O mesmo se aplica às dores do braço. Elas também surgiram enquanto a paciente cuidava de algum doente, e ao mesmo tempo que cãibras no pescoço. Quanto a estas, fiquei sabendo apenas que as seguiram alguns curiosos estados de inquietude acompanhados de depressão que já existiam antes. Consiste num aperto gelado na nuca, juntamente com o surgimento da rigidez, em um frio doloroso em todas as extremidades da paciente, incapacidade de falar e completa prostração. Duram de 6 a 12 horas. Falharam minhas tentativas de demonstrar que esse complexo sintoma representava uma lembrança. Fiz-lhe algumas perguntas com a finalidade de descobrir se seu irmão, enquanto paciente, o assistia durante o delírio dele. Alguma vez se agarraram pelo pescoço, mas ela negou e disse não saber de onde provinham esses acessos. Percebam, Freud está frustrado. Eu não sei mais o que eu faço. E ela está naquele movimento de voltar de novo numa situação passada. Não é assim com os nossos pacientes. Não é assim que em um dado momento o paciente para e volta. Lembrei de uma coisa aqui. Hoje eu estou triste, mas eu lembrei de um negócio. Hoje eu estou chateado, lembrei de um negócio. Hoje eu estou irritado, lembrei de um negócio. Perceba, é uma associação de um fato passado com um mal-estar presente. Perceba que ela está fazendo associação e Freud já está cansado, não sei mais o que fazer. Freud está com expectativas da melhora dela, coisa que o analista não tem e nem deve ter. Até porque a clínica psicanalítica não fica catalogando vitórias. O paciente não é um troféu. O paciente é um ser, é uma vida. Freud está frustrado, gente. Freud não sabe mais para onde ir, o que fazer
para lidar com esse quadro. Freud não sabe mais o que fazer. Ele está extremamente frustrado. Página 105. Ela estava muito animada e demonstrara grande senso de humor. Contou-me, aliás, que o caso do elevador não era como me havia relatado. O proprietário só dissera aquilo para dar uma desculpa pelo fato do elevador não ser utilizado para descer. Ela me disse um grande número de perguntas. Ela me fez um grande número de perguntas que nada tinha de patológicas. Tem sofrido de laceantes dores no rosto, na mão junto ao polegar e na perna. Fica rígida e sente dores no rosto. Se fica sentado, sente se mexer ou se olhar fixamente para um ponto, para um período considerável do tempo. Quando levanta qualquer coisa pesada, isso lhe causa dores no braço. O exame da perna direita revelou sensibilidade relativamente boa na coxa, alto grau de insensibilidade na parte inferior da perna e no pé, e no menor da região das nádegas e do quadril. Gente, o que essa paciente está falando para Freud? Ela está debaixo de uma pulsão de morte. É aqui que a hipnose fracassa. Na pulsão de morte. É aqui que a hipnose fracassa. É aqui que a neurociência fracassa. É aqui que a psiquiatria fracassa. Não há medicamentos, não há fórmulas para mexer lá. Só a psicanálise pode, e pela via da palavra. E pela mudança pulsional através do desejo do paciente, em cima de uma elaboração. Ela está, gente, recordando. Ela está recordando, ela está repetindo e recordando, ela está repetindo e recordando. Ela está repetindo esses sintomas, está recordando dos fatos e Freud não está se dando conta. Então, quando Freud vai falar de repetir, recordar e elaborar, é esses pontos aqui. É em cima desses pontos aqui. Perceberam? Ela está repetindo os sintomas, ela está recordando os fatos. Mas o ponto de engrenagem para elaborar não está acontecendo. O que faltava aqui, a pontuação. O que leva o paciente a elaborar é a pontuação. O paciente começa a repetir sintomas e começa a fazer associação livre de cada sintoma, de cada mal-estar com o evento passado. Ele está recordando. Ele está recordando. E após isso, entra uma pontuação do analista que vai levar. Aí que vem a mudança, a virada da chave. Esse sujeito a elaborar. E quando ele elabora, né, aquilo que Lacan viu, um instante de olhar, ela está tendo aqui um instante de olhar, mas não está tendo a compreensão. Ela está tendo um instante de olhar. Tem que entrar a compreensão e a conclusão, que é a elaboração, que é essa virada da chave e atravessar para outra porta. Ou através da porta, desculpa. É isso. Ela está trazendo pérolas para Freud. O paciente, ele muitas vezes está trazendo pérolas para o analista, e se ele não estiver em dia mesmo com a sua análise, ele vai deixar passar. Ele vai deixar passar. Percebam. Primeiro, Ana O, de novo. Cura pela palavra. Depois, M-Fon. Para de me cobrar as coisas. Deixa eu falar. Depois,
Ela está fazendo agora uma associação livre, falando coisas por coisas sem nexo, e agora está trazendo um movimento de repetições de sintomas e está recordando das coisas. Ela está fazendo o quê? Ela está repetindo, recordando, e está faltando a elaboração. Perceba? O paciente muitas vezes está dando dica para o analista: qual caminho eu vou seguir? Qual caminho eu vou seguir? Percebam? Ainda a página 105, olha aqui, gente. Sob hipnose, ela me informou que eu ocasionalmente ainda tinha ideias assustadoras como de que algo pode acontecer com suas filhas e que elas poderiam adoecer ou morrer. Ou que o irmão dela, que está agora em lua de mel, poderia sofrer um acidente, ou que a esposa dele poderia morrer. Porque os casamentos de todos os seus irmãos e irmãs tinham sido muito curtos. Não conseguia arrancar da paciente quaisquer outros temores. Proibia de sentir qualquer necessidade de se assustar quando não houvesse nenhum motivo para isso. Prometeu-me desistir disso, porque o Senhor está pedindo dele outras sugestões, como as dores e a perna, etc. Perceba, isso aqui ela está vivendo uma questão fantasmática. São tantos temores que essa mulher viveu na infância, são tantos traumas, lutos não elaborados que se repetiu ao longo da sua vida em torno daqueles a quem ela amava. Perceba que ela está, como que diz o Winnicott, ela está com fantasmas da infância, atormentando ela. E o Freud é angustiado, né? Eu faço hipnose, só piora. Só piora, porque ela está numa pulsão de morte. Olha, se está numa pulsão de morte, não adianta você enfiar remédio nesse paciente. Não afeta, não arranha nada lá. É isso que o Freud fala, não inventaram um medicamento para dor. Que dor é essa que o Freud está falando? A dor psíquica. A dor lá da estrutura do ser do sujeito. A mulher está debaixo de uma pulsão de morte, com questões traumáticas não elaboradas, tudo recalcado, voltando com toda a força. O que sobrou para essa mulher foi o medo, gente. Cadê a esperança? Cadê a luz no final do túnel? E o Freud está numa angústia do inferno, porque também ele tem um histórico de perda na família, a partir da história do pai e da mãe. E também de perda pessoal, né? Que ele, depois que nasceu, seu irmão morreu. E aí vieram as suas irmãs. Então Freud também está lidando, está dando de cara aí com seus traumas, com seus fantasmas também da infância e também familiar. É isso que Lacan fala. Como está essa formação? Essa formação começa no divã. Então você que está assistindo essa aula, você que é aspirante e você que é analista, reveja sua análise. Com quem você está fazendo? De novo, você bem radical. Você é radical mesmo. Não tem uma galera vendendo lixo aí na internet, fazendo propaganda de lixo? Não. Veja quem é teu analista. Aí meu analista é um pastor. Sério? Sério? Você está fazendo análise com alguém amarrado na culpa? Procura um analista sério, vai, para. Procura um analista sério. Procura alguém sério, que esteja realmente atravessado, mergulhado nesse emaranhado chamado psicanálise, que esteja todo envolto nessa peste. Mas, por favor, veja quem é seu analista.
reveja essa formação teórica, onde você estudou. Nossa, André, tá sendo chato. Sério. Onde você estudou? Tinha Freud? Tinha Freud dessa maneira aqui? O que eu estou trazendo aqui é o que dá na escola. Sem pressa, sem correria, em respeito a esse aspirante. Isso é sério. Muito sério. Página 106. 16 de maio. Ela havia dormido bem, queixava-se ainda de dores no rosto, braços e pernas. Estava muito alegre. Sua hipnose não rendeu nada. Olha só. Apliquei um pincel farádico em sua perna, insensibilizado, ou seja, caramba, não deu nada a hipnose. Claro, pulsão de morte. Algum medicamento chega lá? Se chegar, vocês me falam. Fala. O paciente baixa uma pulsão de morte. Você vai aplicar 10 passos para ele melhorar? Como? Ela está numa pulsão de morte acentuada. A angústia está elevada. Então é óbvio que hipnose, cachaça e outros elementos que fazem o sujeito fugir da dor não estão fazendo mais efeito. Não está fazendo efeito. Não vai fazer efeito. Então é óbvio que a hipnose não está nem sequer arranhando esse inconsciente. Noite. Sobressaltou assim que entrei. Estou muito contente com sua vinda. Disse, estou muito assustada. Ao mesmo tempo, dava todos os sinais de terror. Justamente com a gagueira e o tique, primeiro fiz com que me contasse, em estado de vigília, o que tinha acontecido. Retorcendo-se os dedos e estendendo as mãos para a frente, pintou um quadro nítido de seu terror ao dizer: um camundongo enorme passou de repente sobre minha mão no jardim e desapareceu no segundo. As coisas ficaram deslizando para trás e para frente, numa ilusão de jogo de sombras. Um bando inteiro de ratinhos estava sentado nas árvores. O senhor não está ouvindo? Os cavalos batendo com as patas no circo. Há um homem gemendo no quarto ao lado. Deve estar sentindo dores depois de sua operação. Será que estou em Rugem? Eu tinha uma estufa como essa lá. Ela estava confusa com a multidão de pensamentos que se encruzavam em seu cérebro e com o esforço que fazia para superá-los do ambiente que cercava de fato. Quando lhe formulei perguntas sobre coisas atuais, tais como as suas estavam aqui, não soube dar nenhuma resposta. Claro, como ela vai responder debaixo de tanta dor? Ela não consegue mais pensar que dirá elaborar. O paciente com dor, o paciente em lágrimas, não é para perguntar nada para ele. É para deixar ele chorar. É para deixar ele viver essa dor que está lhe rasgando por dentro, que está lhe fazendo ruído. Quem fez o curso comigo de transgeracionalidade psíquica vai ver que há ruídos em alguns pacientes, que eles não sabem dar nomes de onde vem esse incômodo dos infernos que me tira a minha paz, o meu sossego, a minha tranquilidade. Quando o paciente está com dor,
Quando o paciente está sofrendo ou chorando, deixa ele. Deixa ele. Tentei desembaraçar por meio da hipnose a confusão que lhe ia pela mente. Perguntei-lhe o que era, o que assustava. Repetiu a história do cão-dom, com todos os sinais de terror. E acrescentou que quando descia os degraus, viu um animal horrível deitado, que desapareceu imediatamente. Disse-lhe que isso era alucinações, e que lhe instruí que não se assustasse com os camundongos. Só os bêbados é que os viam. Ela detestava bêbados. Contei-lhe a história do bispo Ato. Ela também a conhecia e ouviu horrorizada. Como foi que a senhora veio a pensar no circo? Perguntei-lhe então. Disse-me que não tinha ouvido claramente os cavalos batendo com as patas nos estábulos ali perto e acabando presos nos arreios e que eu poderia machucá-los. Quando isso acontecia, Johan costumava sair para desamarrá-los. Neguei que houvesse estábulos por perto ou que alguém no quarto contigo estivesse gemendo. Ela sabia onde estava. Respondeu que agora sabia, mas antes pensava estar em Rouge. Perguntei-lhe como tinha chegado a essa lembrança. Tinha estado conversando no jardim. Disse que como fazia calor numa parte dele, imediatamente lhe viera a ideia do terraço, sem sombra. Muito bem, perguntei-lhe quais eram as recordações tristes que guardava de sua estada em Rouge. Ela citou uma série delas. Lá sentira as dores mais terríveis nas pernas e nos braços, quando saía das expulsões fora, várias vezes apanhada por um nevoeiro e se perdera das 2 vezes quando passeava em um touro ainda corrido atrás dela, e assim por diante. Como é que Kondo tinha tido essa crise hoje? Como? Respondeu. Escrever um grande número de cartas tinha levado 3 horas, isso lhe deixara a cabeça confusa. Pude presumir, por conseguinte, que seu surto delirante fora provocado pelo cansaço e que seu conteúdo fora determinado por associações tais como o lugar sem sombra do jardim, etc. Repeti todos os conselhos que tinha o hábito de lhe dar e deixei a, res, a resposta para dormir. Ora, o que está acontecendo aqui com ela? Freud está tentando entender as questões dela. É um diagnóstico cognitivo, mas está fracassando. Ele está se sentindo frustrado. Ele está se sentindo exausto. Freud não sabe mais o que fazer, gente. Ele está numa conta-transferência pesada com a Fanny. Nem ele está percebendo. Agora eu pergunto para vocês, quantos profissionais que não têm noção do que é o inconsciente estão desesperados para não perder o seu paciente a nível financeiro, estão tentando salvá-los? Médicos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, hipnólogos. O que eu faço com esse paciente? Daí é que eu falo para vocês essas clínicas estranhas que estão surgindo aí, essas clínicas marabalistas, né? Que cospe fogo, coloca bolas para ficar flutuando, para entreter o paciente, para prender o paciente. Aí o camarada pega, se frustra, como psicólogo ou psiquiatra, vai fazer coach, ou vai fazer constelação, vai fazer PNL. Aí entra naquela onda, entra naquele
surf, né? Agora sim, a coisa está andando, a clínica está enchendo. Opa, consegui o que eu queria, transformou a clínica num comércio. Só que mesmo assim, você vai ter que dar satisfação sobre esse marabalismo. E essa satisfação vai ter que dar para o discurso do mestre, que vai cobrar cada centavo desse marabalismo. Um analista realmente que teve uma experiência vívida com seu inconsciente, uma mudança pulsional, como diz o Lázaro, ele não tem que inventar nada na clínica. Ele tem apenas que seguir o processo analítico do seu paciente e observar. A diferença da psicanálise para as demais abordagens terápicas é que o trabalho é artesanal, o trabalho é de observação, o trabalho é de escuta, de olhar, de atenção. Não é uma coisa que tem que correr. Ainda a página 106, tentei desembaraçar por meio da hipnose a confusão que ia pela mente. Perguntei-lhe o que era que assustava. Repetiu a história. Ah, vamos lá. Página 107, desculpa, tá, gente? 17 de maio, manhã, ela passou a noite muito bem. No banho, farelo que tomou hoje deu alguns gritos por ter confundido o farelo com vermes. Fui informado disso pela enfermeira. A própria paciente relatou em falar-me a respeito. Estava quase exageradamente alegre, mas interrompia-se com exclamações de horror e asco e fazia caretas que expressavam terror. Também gaguejou mais do que nos últimos dias. Contou-me haver sonhado a noite passada que estava caminhando sobre uma porção de sanguessugas. Na noite anterior, tinha tido sonhos horríveis. Tivera que amortalhar um grande número de defuntos e colocá-los em caixões, mas não os tampava. Obviamente, uma lembrança do marido. Disse-me ainda que o discurso de sua vida tivera inúmeros incidentes com animais. O pior tinha sido com um morcego que ficara preso em seu guarda-roupa, de modo que ela se precipitara para fora do quarto sem nenhuma roupa. Para curá-la desse medo, o irmão lhe dera um belo broche com forma de um morcego, mas ela nunca pudera usá-lo. Sob hipnose, explicou-me que seu medo de vermes provinha de ter recebido como presente, certa vez, uma linda almofada para alfinetes. Na manhã seguinte, porém, quando quis usá-la, minha porção de vermezinhos saía da almofada, que tinha sido enchida com farelo e não estava bem seco. Uma alucinação? Talvez um fato real. Pedi-lhe que me contasse outras histórias de animais. Certa feita, ela disse, quando passeava com o marido num parque em São Petersburgo, todo o caminho que levava a um pequeno lago estava recoberto de sapos, de modo que foram obrigados a voltar. Houve épocas em que ela ficara impossibilitada de estender a mão para qualquer pessoa, temendo que a mão se transformasse num animal terrível. Com tantas vezes tinha acontecido. Tentei libertá-la de seu medo de animais
designando-os por um, perguntando-lhe se tinha medo deles. Em alguns casos respondeu não, em outros não devo ter medo deles. Perguntei-lhe por que havia gaguejado e se mexido tanto ontem. Respondeu que sempre fazia isso quando estava muito assustada. Por que tinha estado tão assustada ontem? Porque todas as espécies de pensamento opressivos lhe haviam passado pela cabeça no jardim. Em particular, a ideia de como poderia impedir que algo se acumulasse de novo dentro dela depois de seu tratamento terminasse. Repetia as 3 razões que já lhe tinha dado para sentir assegurada, que ela se tornara mais sadia e mais capaz de ter resistência. 2, adquiria um hábito de contar seus pensamentos a alguém como se mantivesse estreitas relações. 3, que daí por diante consideraria indiferente um grande número de coisas que até então a havia oprimido. Ela prosseguiu dizendo que também estivera preocupada porque não havia agradecido pela visita que eu lhe fizera ao fim do dia, e temia que eu perdesse a paciência com ela, em vista em sua recente recaída. Ficara muito perturbada e alarmada porque o médico interno perguntara a um senhor no jardim se ela agora se sentia capaz de enfrentar sua operação. A esposa estava sentada ao lado dele e ela, a paciente, não podia deixar de pensar que talvez aquela fosse a última noite do pobre homem. Após esta última explicação, sua depressão pareceu dissipar-se. Perceba que Freud está tentando, de todas as formas, e está frustrando. E ela traz aqui uma identificação com esse senhor que vai ser operado. Olha aqui um outro elemento que aparece aqui, identificação. Identificação. Perceba que ela está com uma pulsão de morte tão acentuada e, ao mesmo tempo, com tantas perdas, que ela teme perder o Freud. Ela teme perder o Freud. Ainda, página 108. Ela estava muito animada e satisfeita. A hipnose não produziu absolutamente nada. Vou ler aqui para vocês de novo. Página 108. Noite. Ela estava muito animada e satisfeita. A hipnose não produziu absolutamente nada. Dediquei-me a cuidar de suas dores musculares e restaurar a sensibilidade da perna direita. Isso foi conseguindo com muita facilidade na hipnose, mas sua sensibilidade restaurada tornou perder-se parcialmente quando ela despertou. Antes de eu deixá-la, externou seu espanto de que há tanto tempo não tivesse câimbras no pescoço, já que eles costumavam sobreviver antes de cada tempestade. Olha, o que ela está falando dessas câimbras? A vida dela foi um verdadeiro tormento, né? Não ter direito a um desmaio, susto, medo, tudo isso ela reprimiu. E tudo isso ela vive depois, a cada evento da natureza, a cada entrada pela porta, ela revive pavores que estão ali adormecidos. 18 de maio. Há anos não dormia tão bem como a noite passada, depois do banho, porém queixou-se de frio na nuca, contrações e dores no rosto, nas mãos e nos pés. Suas feições estavam tensas e punhos cerrados. A hipnose não revelou qualquer conteúdo psíquico subjacente.
as câimbras no pescoço. Melhorei-a através de massagem depois que ela havia despertado. Espero que este resumo de histórico das 3 primeiras semanas do tratamento seja suficiente para fornecer um quadro nítido do estado da paciente, da natureza e de meus esforços terapêuticos e na medida que de seu êxito. Passarei agora a ampliar o relato do caso. O delírio que acabo de escrever foi também a última perturbação importante do estado da senhora M. Fon, visto que eu não tomava iniciativa de procurar os sintomas e sua base, mas esperava que algo surgisse na paciente, ou que ela revelasse algum pensamento que lhe estivesse causando angústia. Suas hipnoses logo deixaram de produzir material, assim passei a usá-las, principalmente com a finalidade de proporcionar-lhes máximas que ficassem sempre em sua mente, em que protegesse contra recaídas em estados semelhantes a quando voltasse para casa. Naquela época, eu estava sob total influência do livro de Benhai sobre sugestão e prévia mais resultados dessas medidas dedicadas do que faria hoje. O estado da minha paciente melhorou tão depressa que ela logo me assegurou que não sentia tão bem desde a morte do marido. Após o tratamento que durou ao todo tempo 7 semanas, perguntei-lhe que voltasse para sua casa no Báltico. Perceberam a mudança aqui do discurso desse texto? Freud está há 3 semanas trabalhando com ela incansavelmente sobre hipnose e ele está uma referência de um grande hipnotizador da sua época. Mas ele não sabe mais o que fazer. O que Freud está dizendo aqui nas entrelinhas, eu não tinha escuta. E o tempo todo ela estava lhe dando material clínico. O tempo todo ela estava lhe fornecendo material clínico. Mas perceba que, olha o que ele diz aqui. Olha a coisa fantástica o que Freud diz aqui. O estado da minha paciente melhorou tão bem que ela logo me assegurou. Olha o que ele diz. Mas o resultado dessas medidas didáticas do que eu faria hoje, ou seja, ele abre mão da hipnose. Aqui ele já começa a abrir mão da hipnose. Ele diz que o estado dela melhorou. O que Freud está dizendo é o seguinte, quando eu passei a escutá-la, começou a haver um direcionamento do tratamento. Iremos chegar nessa aula lá na frente. Na próxima aula iremos continuar ainda falando sobre M-Fon, que no caso é a Fanny. Então, eu agradeço a você que está aqui nessa pegada, nesse percurso, nessa transmissão e nessa aposta. Eu também estou nessa aposta junto com vocês. Então, aguardo vocês na próxima aula e espero que essas 2 videoaulas sobre esse caso clínico, juntamente com com Ana O, possa ajudar no seu percurso, no seu processo, como aspirante e como psicanalista também. Então, até a próxima aula e obrigado.